Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. Nós vamos ler até o versículo 25. Vamos ler de Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 25, nos contam o seguinte, irmãos. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Podeis assentar, meus irmãos. Oremos ainda uma vez mais. Senhor, insisto que usa a minha vida, e que eu seja, Deus, pela tua graça e misericórdia sobre mim e sobre o teu povo, instrumento do teu Santo Espírito, para que a tua palavra seja exposta, ensinada, e possamos entender como é a vida real de um genuíno servo de Deus. Fala no nosso coração. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se você tem a mesma curiosidade que eu, mas eu gostaria muito de saber como é que é 24 horas, uma semana, de um desses grandes servos de Deus que nós temos na nossa geração. Sabe? Eu morro de curiosidade de saber como é que é uma segunda-feira de manhã de um Hernandes Dias Lopes. Sabe? Eu morro de curiosidade de saber como é que é uma quarta-feira de um outro grande servo de Deus que Deus tem usado na nossa geração. Será que ele tem momentos de dúvida? Será que ele tem momentos que ele é reprovado por Deus, em algum momento de incredulidade? Né? Porque às vezes
outros servos de Deus já é céu. Não tem pecado, não tem dificuldade, não tem privação. Será que eles passam? Né? E o texto que nós lemos, irmãos, nos dá uma fotografia de uma família extremamente dedicada e fiel ao Senhor. O texto que nós lemos vai nos falar da vida de João, de Zacarias, o pai de João Batista, e de Isabel, a sua mãe. E nós vamos aqui poder olhar um pouco da vida real de um genuíno servo de Deus. A vida de um genuíno servo de Deus. Em primeiro lugar, versículos 5 a 7, nos mostram que na vida de um verdadeiro servo de Deus existem privações, existem limitações. Nós vemos que o texto começa a nos apresentar que nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, ou seja, um homem cuja a sua vida, a sua agenda era toda tomada pelas coisas de Deus, pelo serviço divino, pela instrução, pela dedicação dos sacrifícios, e diz que ele era muito bem casado. Ele, além de ter esse privilégio, ter esse serviço para poucos, que era ali assistir na casa de Deus e instruir ali a dedicação das ofertas, enfim, ele era muito bem casado. Ele era casado com Isabel. E Isabel era nada mais, nada menos do que uma descendente direta de Arão. Arão, que era irmã de Moisés. Você que conhece o Pentateuco, você sabe que quando Deus separa Moisés, Moisés seria o profeta, o porta-voz, e Moisés ali argumenta que ele não sabia falar, ele era duro de fala, e Deus diz: olha, quem fez a boca fui eu, isso não é problema para mim, mas você vai receber a palavra e você transmite para Arão. Arão vai ser aí um secretário teu, e depois Arão é separado também para que dele saíssem os sacerdotes, os primeiros administradores das ofertas, dos utensílios do tabernáculo, e assim todos os sacerdotes deviam vir diretamente da genética de Arão. Mas séculos e séculos aconteceram, cativeiros e cativeiros aconteceram, e nesses dias já era algo raríssimo encontrar alguém que genuinamente fosse descendente de Arão. E a Bíblia diz que Isabel era descendente de Arão. Então veja, um serviço extremamente privilegiado, uma origem extremamente privilegiada, e mais uma prática exemplar. O versículo 6 diz: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Queridos, aqui não está falando apenas dos 10 mandamentos. Aqui está falando, quando fala de todos, e você vai lá no livro do Êxodo, você vai no livro do Levítico, especialmente o livro do Levítico, por ser uma família sacerdotal, existiam detalhes muito numerosos que eles tinham que observar, sabe? Às vezes o simples detalhe de não usar uma roupa de lã sobre um tecido de linho, detalhes. Então, quando a gente vê aqui, era a gente que observava todos os preceitos. E aí, o que era de se esperar? Bom, um berço de ouro, um serviço constante na casa do Senhor. Eles fazem a lição de casa todinha. Agora, tudo que eles pedem em oração, eles têm. Eles não têm problema, eles não têm dificuldades. E o texto no versículo 7 vai dizer: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo eles avançados dias. Queridos, hoje em dia não ter filhos para muitos é uma bênção, porque a escola está cara, o mundo está violento, né? Hoje em dia a gente pensa 2, 3, 10, 15 mil vezes em ter um filho, ter 2, ter 3, mas naquela
faltasse o marido, não tinha INSS, não tinha toda essa estrutura. Então veja, não ter filhos, além do que na cultura, muitas vezes, precipitadamente se associava a falta de filhos à maldição. Então, naquela época tinha, hoje não tem mais isso, né? Tinha gente que falava, olha lá, não tem filho, que deve ter algum pecado escondido. É claro que hoje também tem gente que fica falando da vida dos outros, tirando conclusão precipitada, sem saber realmente como é que é a vida das pessoas diante de Deus. Aqui nós podemos saber que eles eram irrepreensíveis e apesar disso não tinham filhos. Queridos, a vida real de um servo de Deus tem privações. A vida real de um servo de Deus, a conta não fecha, às vezes tem algumas coisas que faltam. E nós vemos aqui que faltava filhos para eles. Queridos, o Salmo 34, versículo 18 e 19, nos diz uma coisa sobre os justos. Olha só, Salmo 34, versículo 18 e 19 diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O justo tem as suas aflições, o justo tem as suas privações. Assim como Isabel e Zacarias tinham essa falta, passaram pela juventude, pela idade adulta, já estavam na velhice, mas ainda tinham essa falta, essa privação. Nós lemos, por exemplo, em Gênesis 11, versículo 30, Gênesis 18, versículo 11, sobre um outro casal que não tinha filhos: Abraão e Sara. Depois os filhos de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Gênesis capítulo 25, versículo 21, você lê sobre Isaac orando, pedindo a Deus um filho, porque a sua mulher era estéril. Você deve estar se lembrando de um homem que tinha duas esposas, uma que ele amava muito, mas que não tinha filhos, e outra que lhe dava filhos, mas não era a sua amada, era, digamos assim, a esposa, quem sabe por obrigação, porque naqueles tempos o homem era obrigado às vezes a assumir uma segunda esposa, uma cunhada viúva, porque se não assumisse, ela morreria. Você lembra de Eucana, que era casada com Ana e Penina? Ana era amada, mas não lhe dava filhos. E era um sofrimento, porque 1 Samuel 1,8 diz que Eucana, certa vez, disse para Ana: por que você está triste? O meu amor não te é melhor do que 10 filhos? Ela era amada, mas lhe faltavam filhos. Queridos, alguns grandes servos de Deus, como Jó, não passaram pelo problema da esterilidade, mas passaram pelo problema da morte dos seus filhos. A gente pode citar Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus. E quando você vai no livro de Jó, capítulo 1, versículo 18 e 19, você lê que um servo dele chega para dar a notícia que deu um vento e que caiu a casa e todos os seus filhos, não foi um nem dois, todos, e eram 7, me parece que eles tiveram, 10, obrigado, senhor, 10 filhos. Sepultar um filho deve ser coisa terrível. Imagina sepultar 10 em um funeral só. E nem por isso Jó não era reto, nem temente a Deus. Jó era um servo de Deus. Essa é a vida real de um servo de Deus. E poderíamos falar dos apóstolos com as suas provações e privações, Paulo, e a vida de Jesus mesmo. A vida de Jesus foi uma vida como alguns às vezes pregam, que o servo de Deus vai ser sempre cabeça, não vai ser calmo, não vai ter falta de dinheiro, não vai ter falta de saúde. Não, queridos. A vida real de um servo de Deus tem privações.
alguns que pregam na teologia da prosperidade que aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e os seus problemas acabaram. Não é assim. A gente sabe que a Bíblia diz que no mundo tem aflição, mas de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Então, essa é a primeira característica que nós vemos no texto sobre a vida real do servo de Deus. O servo de Deus tem privações e você talvez se questione: me falta um filho, me falta uma esposa, me falta um marido, me falta... Você talvez esteja falando, sentindo alguma privação. Isso não significa que você não seja um genuíno servo de Deus. Não significa que Deus não o ame e não esteja se agradando daquilo que você oferece a Ele. Deus sabe da tua fidelidade, da tua dedicação. Deus sabe como conhecia a vida de Zacarias e Isabel. Mas há uma segunda característica aqui na vida real do servo de Deus, que as oportunidades surgem. As oportunidades surgem. Você veja que o texto continua contando, versículos 8 a 12, que Zacarias era um dos 20.000 sacerdotes. Não tinha 2 ou 3 sacerdotes, não. Alguns comentaristas, alguns historiadores vão falar que esse sorteio aqui, que aconteceu conforme o versículo 8, né, diz que coube-lhe por sorte. Era um sorteio bem concorrido. Alguns sacerdotes nunca tinham uma oportunidade de ir lá e oferecer o sacrifício, oferecer o incenso no lugar santo. E Deus lhe dá essa oportunidade. Coube-lhe por sorte. Veja que interessante isso. A vida real do servo de Deus, ela inclui algumas oportunidades. Veja que o texto não diz: olha, por que Zacarias era irrepreensível, por que Zacarias cumpria todos os preceitos e os mandamentos do Senhor, ele foi escolhido para estar lá naquele lugar de honra e fazer aquilo. Não, diz que foi sorte, diz que foi oportunidade. Alguém já disse que sorte é a junção de capacidade com oportunidade. Você se capacita, você se prepara para uma situação, mas não depende só da sua capacitação, depende de acontecer uma chance que você use aquela capacidade. Muitas pessoas têm muitas oportunidades, mas quando o emprego bate na porta, quando surge uma oportunidade, quem sabe, de um casamento, eles não se prepararam, eles perdem a oportunidade. Na mitologia grega, a deusa da oportunidade, ela era retratada como uma mulher com asas nos pés, careca e com uma franjinha só. E aí a explicação é que essa forma da oportunidade é porque a oportunidade passa correndo e você tem que agarrá-la de frente. Porque se você deixar ela passar, ela não tem cabelo comprido que você possa correr atrás e segurar, não. Ela tem asa nos pés, ela voa. E aqui a gente vê que Zacarias, como um verdadeiro servo de Deus, teve oportunidades, a oportunidade de entrar, de oferecer ali o incenso, de queimar o incenso, de estar ali naquele lugar tão precioso, naquele lugar tão especial, onde o anjo apareceu à direita do altar do incenso. Oportunidade. Inclusive tem quem diga que essa posição aqui demandava tanto um preparo, que alguns sacerdotes entravam com uma corda amarrada neles e um sininho, porque se eles estivessem despreparados para a oportunidade, tinha-se uma superstição de que se o sacerdote comparecesse para o serviço sem a devida consagração, sem o devido preparo, a ira do Senhor o fulminava e ele era tirado de lá pela corda, né? Só que sobrava o cadáver dele. Então veja, por sorte, por oportunidade, ele estava lá. Só que nem sempre o servo de Deus tem
Veja, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. É um dos versículos que nos mostra que nem sempre os servos de Deus, a vontade dos servos de Deus garante que eles vão ter a oportunidade de ter a sua privação suprida. Olha só, acabamos de falar que na vida real do servo de Deus ele tem privação. O apóstolo Paulo estava preso quando escreve a carta de Paulo aos Filipenses, em privação, precisando receber uma ajuda da igreja. E olha só, Filipenses 4,10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. De um lado, Paulo sofrendo privação, como muitas vezes é na vida real do servo de Deus. Do outro lado, uma igreja querendo ajudar esse apóstolo, mas faltava oportunidade, não tinha quem levasse oferta, era perigoso ir visitar um preso do Império Romano, tinha que ser tudo bem preparado, não era na hora que a gente queria. Tem hora que é assim, né, irmãos? Tem hora que a gente olha para a conta da gente, para a conta da igreja e fala: será? Não, ainda não tive oportunidade de, né? Mas quando Deus entende que é a oportunidade, ela acontece. E o que a gente tem que fazer com elas? Colossenses capítulo 4, versículo 5. Olha só. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Vamos ler juntos? Colossenses 4, 5. Leiamos todos nós, irmãos. Portai-vos com sabedoria para a condição de fora, aproveitai as oportunidades. Sabedoria anda junto com oportunidade. Apareceu uma oportunidade, é para servir a Deus, é para trabalhar, é para pregar o Evangelho, é para ser bênção. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Imagine o Zacarias, chama o nome dele lá no sorteio dos sacerdotes, e ele fala: não, hoje não, tem jogo do Brasil. No caso era jogo de Israel, né? Não sei se era a Copa do Mundo, Israel. Mas a gente sabe que às vezes a gente dá as desculpas mais esfarrapadas e desperdiça as oportunidades e depois às vezes a oportunidade bate na tua porta. A oportunidade bate na tua porta. Eu não sei se fui eu que fui atrás da Ivânia foi atrás de mim. Mas se eu perdesse a oportunidade de casar, acho que eu estava solteiro até hoje, gente. A Ivânia eu não sei, mas é só um exemplo que muitas vezes alguns perdem e ficam chorando. Perdeu a oportunidade da família linda. Às vezes é família, às vezes é filho, às vezes é trabalho, né? Quem já não foi às vezes convidado, vem trabalhar comigo? Não é perto, tem que pegar 2 ônibus, não é o serviço, sabe? Não é sábio. Então, por isso que, na medida do possível, eu não perco a oportunidade. Abriu a porta do batalhão, eu vou lá e prego. Abriu a porta do hospital, eu vou lá e prego. Chamou para vir pastorear a igreja presbiteriana de Interlagos, estou aqui. Pastor, mas lá é uma igreja fácil. Estamos aqui, oportunidade. Para onde Deus vai levar mais? Não sei. Aproveite as oportunidades que Deus coloca diante da tua vida, meu querido irmão. Olha o exemplo de Zacarias. Estava lá, viu um anjo, e o que aconteceu? Terceira característica da vida real do servo de Deus. O servo de Deus experimenta a resposta em oração. O que aquele anjo foi fazer lá dentro? Na sala do altar, foi dizer que a oração de Zacarias tinha sido respondida. Olha só, versículo 13. Zacarias, não temas, porque a
E o anjo diz: olha, você vai ter um filho, e é um pacote completo, Zacarias. O menino não vai dar trabalho, pelo contrário. Olha só a resposta da oração, versículo 14: esse menino que vocês vão ter como filho, ele vai ser a razão de vocês terem prazer, de vocês terem alegria. Com o nascimento dele, muita gente vai ficar contente. Se fosse só isso, já estava bom, não é? Quando alguém fica grávida, né, esperando um filho, todo mundo fala: o importante é nascer com saúde. Se tiver com saúde, já está bom. E de fato. Mas muitas vezes, queridos, e vamos abrir um parênteses aqui, muitas vezes Deus manda um menino, manda a menina sem saúde. Quem é pai de um filho deficiente, de uma filha deficiente, não foi abençoado por Deus? Existe gente maravilhosa que Deus resplandece a glória dele, cuidando, às vezes de um filho com paralisia cerebral, às vezes de um filho com alguma deficiência irreversível. É bênção. É bênção não para aquela família apenas, é bênção para a sociedade, que muitas vezes olha e aprende com vidas como essas. Então veja, aqui está dizendo, ele vai ser realmente uma bênção. E aí ele começa a explicar por quê. Versículo 15. Ele vai ser grande diante do Senhor. Vai ser grande diante do Senhor. E aí alguém já pensa, né? Ele vai trabalhar no palácio. Ele vai ser um assistente de Herodes. Ele vai ser da Secretaria da Fazenda de Israel, do Império Romano. Ele vai ser um gerente, um diretor, vai ser um general. Não. Ele vai se vestir de peles de animais, ele vai se alimentar de gafanhotos e mel. Não se vestiria de coroa de ouro, mas ele seria grande, não para os homens, mas diante de Deus. Por quê? Versículo 15 ainda diz: ele vai ser consagrado. Ele vai ser consagrado. E diz que ele não beberia vinho, não beberia bebida forte. Ele vai ser um homem que ele não vai precisar encher a cara, afogar suas mágoas. Ele vai ser um homem que não vai precisar tomar uma cachaça para ter coragem para trabalhar, porque tem gente que diz que é assim, né? Ou toma uma porque hoje o serviço é difícil, ou toma uma porque eu preciso esquecer dos problemas. Não. E a vida dele não era fácil. A vida dele qual que era? Olha, versículo 16 continua dizendo: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Querido, chamar pecadores ao arrependimento é um serviço tranquilo? Chegar para os outros e dizer: para de viver desse jeito, muda de vida, para de pecar. Como é que era o ministério de João? Dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 3, olha só. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 2 diz qual que era o sermão dele. Olha só, não tinha nada de teologia da prosperidade, não tinha nada de notícia boa. Olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Olha só, versículo 4: usava João vestes e pelos de camelo e cinto de couro, uma alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram para ter com ele em Jerusalém toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. Eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado, e assim por diante. Veja, ele não falava o que o povo queria ouvir, ele falava o que o povo
precisava. O povo precisava mudar de vida. Os soldados romanos chegavam para João Batista e falavam: e agora? O que eu faço? Ele dizia: arrependei-vos e não cobre além do vosso soldo, ou seja, não aceite suborno, viva o salário que você tem, e assim por diante. Veja, esse era o filho prometido de Zacarias. Diz aí no versículo 15: será cheio do Espírito Santo. Para fazer uma obra dessa, para chamar pecadores ao arrependimento, para denunciar o pecado das autoridades, precisava ser cheio do Espírito Santo. E diz que era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quando nós vamos em Lucas, capítulo 1, 39 a 44, Maria vai visitar Isabel que estava com João já no seu ventre. E o Evangelho nos conta que o menino estremeceu dentro do ventre da sua mãe Isabel. E depois a mãe explica que ela entendeu que o menino já dentro do ventre estremeceu, reconhecendo que no ventre da outra mulher, Maria, a Virgem, estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele a quem ele foi levantado para preparar o caminho. E ele tinha essa consciência. Você veja, por exemplo, o Evangelho de João falando sobre João evangelista falando sobre João Batista. Evangelho de João, capítulo 1, olha só, versículo 19 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 em diante, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele disse: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E ele disse mais, olha só, versículo 26: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias, as correias das sandálias. Ele tinha consciência que antes da vinda de um rei, o rei enviava uma comissão de frente para preparar a chegada do rei. Até hoje é assim. O presidente dos Estados Unidos vai vir fazer uma visita no Brasil. Uma semana antes, chega uma comissão que vai inspecionar todos os lugares, todas as ruas, todas as salas que ele vai usar, para garantir que o presidente não vai passar nenhum desconforto, nenhum perigo, preparar tudo. João Batista era esse, que veio preparar a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele sabia disso. Ele era o filho de Zacarias, resposta de oração de Zacarias e de Isabel. Queridos, o servo de Deus na sua vida real, ele experimenta respostas de oração. E orações que muitas vezes excedem muito aquilo que foi pedido. O escritor da carta de Tiago diz: pedis e nada tendes, porque pedis mal, pedis para esbanjar nas nossas cobiças. Às vezes as nossas orações não são respondidas, não por falta de amor de Deus, mas porque Deus nos ama tanto, que se Deus responder tudo que a gente pede, a nossa vida vai ser terrível. Quantas vezes você já não teve no seu coração um desejo, que depois você caiu em si e falou: olha o que eu estava querendo. Alguém já disse que se Deus respondesse todas as nossas orações, metade do povo não estava vivo. Porque às vezes a gente pede a Deus que leve alguns embora, porque são tão maldosos, tão chatos, tem tantos motivos que a gente pede a Deus: tira essa pessoa da minha frente. Mas Deus não responde algumas orações positivamente por amor. Ele sabe o que a gente precisa. Mas Deus responde tantas e tantas orações, surpreendendo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz: porque Deus
nos dá muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu sei, irmãos, o que é orar a Deus, pedindo a Deus um filho, tendo um diagnóstico de infertilidade. Eu sei o que é isso. E eu só comecei a fazer essa oração depois que eu tive o diagnóstico dizendo que eu não poderia ter filho. O Dr. Carlos Bezerra, urologista, viu meus exames e falou: ó, vou fazer uma cirurgia aí para talvez, numa inseminação artificial, vir um filho. E aí a gente faz a cirurgia. E antes da cirurgia, Deus já tinha abençoado todo o ventre da Ivânia e já estava junto. Eu sei o que é passar por isso. Sei que as orações mais caras que a gente faz nessa vida é por um filho, por uma filha. Não apenas antes deles nascerem, mas depois que eles estão vivos. A gente pede muita coisa para Deus, mas uma das coisas que a gente mais pede para Deus é pela vida do nosso filho. Sexta-feira, desculpa contar para eles, eu sei que a Júlia não gosta de muitas das coisas da vida dela, mas nós vamos dar para segurar. Sexta-feira eu e a Ivânia ficamos muito felizes, porque a gente estava apreensivo, que a Júlia fosse ficar de recuperação, 4 matérias, e graças a Deus, o Brasil perdeu o jogo, mas a Júlia passou dentro de mérito. Está todo mundo preocupado com Camarões no Brasil e nós preocupados com o boletim da Júlia. É uma alegria muito grande, mas vai ser uma alegria maior ainda. Maior ainda. O dia que a Júlia me contasse assim: pai, eu preguei o evangelho com um amiguinho meu e ele aceitou Jesus e ele agora é nosso irmão. Porque muitas vezes nós pais queremos que os nossos filhos sejam doutores, medalha de ouro, famosos, poderosos. Mas a gente vê que João Batista ganhou uma bênção que nenhum outro tinha. João Batista foi pai de um homem que Jesus Cristo disse: dos nascidos de mulher, nenhum é igual a ele. E o que João Batista fez? Não foi rico? Não foi poderoso, não foi famoso, mas foi cheio do Espírito Santo, uma bênção, levando muitos aos pés do Senhor Jesus. Então, ainda essa semana a gente conversava, a Júlia já pensando o que vai fazer, se vai fazer esse tipo de faculdade, aquele, outro. Deus é quem sabe a vocação que está no coraçãozinho dela. Não é hora a gente acelerar isso. Mas seja o que for, onde Deus levar, ela seja usada por Deus para fazer Jesus conhecido. E assim a gente deve colocar os nossos filhos diante do Senhor. Essa é a oração. Pastor, eu não tenho filhos. Olha, o Salmo 113 nós lemos que ele faz da estéril mãe de filhos. Ele faz da estéril mãe de filhos. Salmo 116, versículo 1 e 2 diz: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha oração. A resposta da oração não depende de nós, depende de nós orar. Orar pelos filhos, orar pela família, orar pela nação. A vida do genuíno servo de Deus tem oração. A vida do genuíno servo de Deus tem oração. E aí, uma quarta característica da vida do genuíno servo de Deus: além de passar por privações, além de aproveitar as oportunidades, além de experimentar respostas de oração, por vezes, ele é chamado ao silêncio. Nós vemos que João Batista foi repreendido pelo anjo, foi calado, ficou mudo. E muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos aprender como servos de Deus é ficar quieto. Às vezes a gente fala o que não deve. Fala o que não deve. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: seja pronto em ouvir, tardio em falar, tardio em orar. O verdadeiro servo de Deus, ele foi chamado para dar testemunho das maravilhas de Deus. O verdadeiro servo de Deus, ele não foi chamado para compartilhar com os outros a sua incredulidade, as suas dúvidas, a sua falta de fé. Por que Zacarias ficou calado
Porque Deus não chamou ele para falar daquilo que ele não sabia. Num outro momento, Marcos capítulo 1, versículo 44, diz que Jesus cura um leproso, e ele diz assim para o leproso: não diga para ninguém. Você já se perguntou por que às vezes Jesus mandava o abençoado ficar quieto? Porque às vezes a gente não entende ainda o que Deus está fazendo na nossa vida. E a gente não deve sair daí falando daquilo que vai semear dúvida, que vai semear incredulidade. Então, às vezes, o servo de Deus é chamado para ficar em silêncio, ou pelo menos só falar com quem está pronto para ouvir. Segundo Reis capítulo 4, versículos 25 a 31, tem lá uma mulher que morava em Sunem, uma sunamita. Uma mulher que não pediu um filho para o profeta Elias, e o profeta Elias profetizou: você vai ter um filho. E nasceu o filho daquela mulher. E depois um dia o filho daquela mulher sente uma dor forte na cabeça, a gente não sabe. Quem sabe teve um AVC, uma meningite, ninguém sabe. Morreu. Essa mulher sai de casa, um filho morto em casa, e vai ao encontro do profeta. No meio do caminho, o profeta manda o seu assistente, Geás, encontrar com ele. E Geás pergunta para ela: está tudo bem? Ela diz: está tudo bem. Um filho morto em cima da cama, está tudo bem? Porque ela sabia que tem coisa que não é para conversar com qualquer um. Tem coisa que não é para você abrir a boca e sair por aí falando se você não entendeu o que Deus está fazendo na sua vida. E aí ela conversa com o profeta e diz: eu te pedi um filho. Eu te pedi um filho. Agora o filho está morto. E para a glória de Deus, Elias vai, e o mesmo Espírito que estava em Elias para profetizar é usado na vida daquele menino para que ele voltasse à vida. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito que estava em João Batista. Por isso que é dito lá no versículo 17 que ele viria no Espírito e poder de Elias. E por fim, queridos, a vida real do servo de Deus experimenta a vergonha transformada em honra. O texto termina nos contando que aquela promessa se cumpriu. Aquele filho prometido, a sós ali, naquela sala do altar, pelo anjo Gabriel, ele surgiu no ventre de Isabel. E Isabel, quando tem aquela experiência, o que ela diz? Me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante o Senhor. O verdadeiro servo de Deus, por vezes, ele vai ser humilhado, ele vai ser atacado, ele vai ser ofendido, mas se ele realmente é um servo de Deus, Deus, com seu Santo Espírito, como nós lemos em Isaías capítulo 61, versículo 7, com seu Santo Espírito, ele transforma a vergonha em dupla honra. Em dupla honra. Naquele caso foi ter um filho. No caso de muitos, é o testemunho, que é honrado. No caso de muitos, é a resposta de oração solitária, mas que chega e mostra onde está o teu Deus, que Ele não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu lembro, meu terceiro, talvez, ano de vida cristã, numa roda de funcionários da empresa, todos homens, numa ferramentaria, graxeiros, sujos de graxa, e todos ali falando das suas experiências sexuais, e eu ali, um menino de 18 anos, dizendo: eu sou virgem.
E aí alguns começaram a zombar, mas no meio de um levantaram e falaram: olha, eu queria ser como ele é, porque eu não teria passado as doenças e as tristezas que eu passei. Da mesma forma, eu conheço um testemunho semelhante de uma irmãzinha nossa. Éramos na mesma igreja lá na Moca, numa classe de psicologia, o mesmo contexto. As meninas ali contando das suas experiências promíscuas, e ela no meio de suas colegas de classe diz: eu ainda não experimentei nada disso, eu sou virgem, eu vou casar virgem. E as meninas zombando: você não sabe que você está perdendo, não sei o quê. Uma das meninas zombou muito e ela vira e fala: olha, eu posso ser igual a vocês a hora que eu quiser, vocês nunca mais podem ser igual a mim. Deus honra os seus servos na vida real. Não sei como Deus vai honrar você, se você, cheio do Espírito Santo, com uma vida de oração, quando necessário, ficar quieto, esperar em silêncio. Em silêncio Deus responde as suas orações. Não é assim que Jesus ensinou? Vai no teu quarto, em secreto Deus te responde. Queridos, assim é a vida real do servo de Deus. Tem privação, tem resposta de oração, tem muitas vezes a honra quando está sendo envergonhado, passa por momentos de silêncios, mas tudo isso porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Cumpriu a promessa na vida de Zacarias e mais, cumpriu a promessa de nascer um menino de uma virgem, para que um povo nessa terra experimentasse o que é ser povo de Deus, ser um verdadeiro servo de Deus e para a glória desse Deus. Vamos cantar que esse menino nasceu?